que daqui a cerca de 5 minutos vamos começar, por isso podem, por favor, ir se sentando e preparando. Obrigada e até já! Podem, por favor, sentar-se e ocupar os lugares da frente para poderem ver o nosso evento aqui de perto. Eu sou a Ana Cláudia, estudo no 5º ano e último da Engenharia de Gestão Industrial na FEU, faço parte do Grupo Bíblico Universitário e vou estar aqui convosco esta noite para descobrirmos um pouco mais sobre a liberdade e a fé cristã.
Este evento, Deus, Visto, é organizado pelo Grupo Bíblico Universitário, que é um grupo de estudantes que se reúne para pensar sobre a Bíblia e a fé cristã na universidade e é aberto a todos os estudantes, independentemente de serem cristãos ou não. Durante o ano letivo, o GBU, como nós gostamos de chamar, organiza palestras mensais aqui no Pólo e também se reúne em pequenos grupos de discussão espalhados pelas diferentes universidades aqui do Porto. O Deus Só Visto, este evento está dividido em 3 noites e o nosso objetivo é promover o diálogo esclarecido sobre a questão da liberdade humana no contexto universitário. Ontem nós tivemos um debate com o Joel Oliveira, um cristão, e o Rui Lopes, um ateu. Eles estiveram a conversar sobre a liberdade de expressão. Hoje nós vamos ter o privilégio de ter connosco o Dr. Guinness, que nos vai falar sobre o maior inimigo da liberdade, ser a liberdade. Estão curiosos? Eu estou. Provavelmente vocês já repararam que nas vossas cadeiras têm os cartões de feedback e têm também uma caneta. Queremos pedir-vos que, por favor, preencham esses cartões com a vossa opinião. É muito importante para nós sabermos o que é que vocês acharam sobre este evento. E podem deixar esses cartões nas caixas de feedback que estão aqui na sala e também à saída. Como eu vos disse, esta noite vamos ter connosco o Dr. Guinness e por isso nada faz mais sentido de começar por apresentá-lo. O Dr. Guinness é autor e crítico social. Tem uma licenciatura pela Universidade de Londres e um doutoramento em Ciências Sociais pela Oriel College, em Oxford. Nasceu na China durante a Segunda Guerra Mundial, onde testemunhou a Revolução Chinesa de 1949 e foi expulso do país como muitos imigrantes em 1951. Hoje ele vive nos Estados Unidos e é Guest Scholar na Woodrow Wilson Center for International Studies, Guest Scholar e Visiting Fellow na Brookings Institution e Senior Fellow no Trinity Forum e no East West Institute, em Nova York. É autor e editor de mais de 30 livros, como Time for Truth, A Free People's Suicide e The Global Public Square. E é também autor da Carta Global da Consciência, que foi publicada no Parlamento da União Europeia em 2012. O seu último livro foi publicado este ano e chama-se Last Call for Liberty, How America's Genius for Freedom Has Become Its Greatest Strength. Se vocês estiverem cá hoje, também já conhecem a Cláudia Monteiro. Ela ontem foi a moderadora do debate e hoje vai ser a tradutora. A Cláudia vai fazer uma interpretação consecutiva, ou seja, traduzir sempre que o Dr. Guinness terminar uma ideia. O Dr. Guinness fala um bocadinho e a Cláudia traduz. Queremos pedir-vos que, por favor, se mantenham em silêncio, mesmo que tenham alguma dúvida ou saibam traduzir alguma palavra. E, portanto, vou convidar o Dr. Guinness para vir até cá e peço que o recebam com uma salva de palmas. Thank you so much. Muito obrigada. It's a real pleasure to be here. É um grande prazer estar aqui. I hope this is not being recorded, but my friends said to me, wherever you go in Portugal, Porto will be the best place. Eu espero que isto não esteja a ser gravado, mas os meus amigos disseram onde quer que eu vá, I can't do that. Os meus amigos disseram que onde quer que eu vá, aqui em Portugal, Porto é o melhor sítio para se ver. Some years ago, I was at Stanford University, Há alguns anos eu estava na Universidade de Stanford and a student asked me a question I'd never been asked before. e um estudante fez uma pergunta que nunca me tinha sido feita. If you could be a member of any generation except the one you were born in, which would you choose? Se pudesses fazer parte de qualquer geração, exceto aquela em que nasceste, qual é que seria? All sorts of fancy answers flashed through my mind. E eram muitas possíveis respostas muito engraçadas à cabeça. But what I said was, I'd like to be a member of your generation. Mas o que eu disse foi, eu gostava de ser um membro da vossa geração. Because all of you tonight who are under 35, you are what's called the crunch generation. Porque aquilo que vocês são hoje, todos os que vocês que têm menos de 35 anos, vocês chamam-se a geração crunch. In the sense that in our global era, many of the world issues are coming together and forming a crunch of problems. No sentido em que agora, esta geração, por ser global, estamos todos juntos e a formar pressão. And these issues will have to be answered in your adulthood.
E as questões que estão a sair dessa pressão vão ter de ser respondidas na nossa vida adulta. Answer them well, and humanity will sail forward. Se lhes responderem bem, a humanidade continua a velejar sem problemas. But answer them badly or not at all because of drift, and humanity could be in deep trouble. Se não lhes responderem ou lhes responderem mal e continuarem à deriva, a humanidade pode estar em sérios problemas. We're living at an extraordinary moment in history. Nós estamos a viver num momento extraordinário da história. The Western world is in decline. O mundo ocidental está em declínio. The search for a new world order is faltering. E a procura de uma nova ordem mundial não está a correr bem. And as we look to the future, discussions such as transhumanism and singularity, E enquanto falamos agora de questões como transhumanismo e singularidade, you can see that humanity is facing unprecedented challenges. nós vemos que a humanidade está a atravessar desafios, está perante desafios sem precedentes. And I want to raise one of the issues that underlies many of the others. E eu quero falar de uma questão que está subjacente a muitas destas. The last century has seen all sorts of wars and persecutions and totalitarianism. No último século nós vimos guerras e perseguição e totalitarismo. Is it still possible to create free societies Será que é possível ainda criar uma sociedade livre that allow human dignity and justice and equality truly to flourish? que permita que a dignidade humana floresça? Now, to really start tackling that, we need to understand the challenge of freedom. E para perceber isso, para começar a abordar esta questão, nós precisamos de perceber o desafio de liberdade. And I want you to face the worst tonight at the very beginning, E eu quero que vocês enfrentem o pior de tudo já agora no início. because there is a paradox of freedom. Porque existe um paradoxo de liberdade. The greatest enemy of freedom is freedom. O maior inimigo da liberdade é a liberdade. If you squeeze all the history of civilizations into 1 hour, Se nós pegarmos na história das civilizações e a pusermos toda numa hora, free societies only come in the last 5 minutes. as sociedades livres só aparecem nos últimos 5 minutos. They are rare and they are fleeting. Elas são raras e são fugazes. And everyone who loves freedom needs to understand freedom and the challenges it really faces. E qualquer pessoa que ama a liberdade precisa de perceber liberdade e os desafios que ela enfrenta. For example, freedom becomes permissiveness and then becomes license. Por exemplo, a liberdade torna-se permissividade e depois licença. And often becomes anarchy, which leads to its opposite, authoritarianism. E muitas vezes torna-se anarquia, que leva ao seu oposto, autoritarismo. Or freedom-loving people love to be safe and secure. Ou pessoas que amam a liberdade adoram estar seguras. And then they surround themselves with so much security and surveillance, E they're not free. depois rodeiam-se com tanta segurança e vigilância que já não são livres. Or freedom-loving people so love freedom they'll do anything to fight for it. Ou pessoas que amam a liberdade, amam tanto a liberdade que fazem qualquer coisa para a defender. And then they do things that contradict freedom itself. E depois fazem coisas que contradizem a própria liberdade. And again, freedom undermines itself. E uma vez após outra, a liberdade mina-se a si própria. The great French philosopher Montesquieu put it like this: O grande filósofo francês Montesquieu disse-o desta maneira. freedom needs structures, A liberdade precisa de estruturas, but freedom depends on a spirit of freedom. mas a liberdade depende de um espírito de liberdade. You can lay down the structures, a law, constitution, for centuries. Nós podemos durante séculos manter estruturas e lei, But the spirit of freedom has to go on every generation. mas o espírito de liberdade tem de se renovar a cada geração. Well, someone else has put the problem like this: Ou outra pessoa pôs o problema desta maneira. freedom loves some restraint. A liberdade adora alguma restrição, But the only restraint appropriate to freedom is self-restraint. mas a única restrição apropriada na liberdade é a autorrestrição. As soon as we have too many laws and regulations outside us, we're not free. A partir do momento em que temos muitas leis e restrições à nossa volta, já não somos livres. But the trouble is, when freedom flourishes
it undermines self-restraint. Mas o problema é que quando a liberdade floresce, ela prejudica a autorrestrição. So, begin by bearing that in mind. The great challenge of freedom is actually freedom itself. Por isso, comecem por ter isto em mente. O grande inimigo da liberdade, o desafio à liberdade, é a própria liberdade. Now, think for a minute of the types of society we have in our world. Agora, pensem por um minuto no tipo de sociedades que nós temos no nosso mundo. The Greeks and the Romans put it like this. Os gregos e romanos, por exemplo, You have monarchy, temos and monarquia aristocracy, e and aristocracia. democracy. E democracia. Monarquia, aristocracia e democracia. And each of those has a corrupt form. E cada uma delas tem uma forma corrupta. So monarchy becomes tyranny. A monarquia transforma-se em tirania. Aristocracy becomes oligarchy. A aristocracia transforma-se em oligarquia. And democracy becomes mob rule. E a democracia torna-se a lei da rua, a violência. And no type of government ever lasts. The wheel is always turning. E nenhum tipo de governo dura para sempre. A roda está sempre a girar. But another thinker more recently has put in different categories. Outro pensador, mais recentemente, criou categorias diferentes. Not looking at governments, but at societies. Não a pensar em governos, mas em sociedades. And if you see it that way, there's a different three. E se virmos dessa forma, há três coisas diferentes. Some societies are organic. Algumas sociedades são orgânicas. They are linked by blood and kinship and who you know. São ligadas por sangue e família e quem conhecemos. Most societies are hierarchical, Amém. linked by power and force and conquest. A maioria das sociedades são hierárquicas, construídas com poder e força e conquista, Such as a kingdom or an empire. como um reino ou um império. The last type of society is covenantal, O último tipo de sociedade é uma sociedade de aliança, linked by a common binding agreement between the people. ligadas por um compromisso entre o povo. There are only three main covenantal societies. Só existem três principais sociedades de aliança: The Jews, os judeus, the Swiss, os suíços and then in the 18th century, the Americans. e depois no século XVIII os americanos. But the important thing about covenantalism is it comes from the Bible. Mas a coisa importante sobre as sociedades de aliança é que elas vêm da Bíblia. Now, if you think for a minute, the Christian church became dominant in Europe in the 4th century. Se vocês pensarem, o cristianismo tornou-se dominante no século IV. And without thinking, it copied Roman structures. E sem pensar, copiou estruturas romanas. The Roman structures were hierarchical, As estruturas romanas eram hierárquicas. and the church copied them so that the Pope was the equivalent of a Caesar. E a Igreja copiou-as. Portanto, o Papa era o equivalente a um César. But of course, when structures are based on power and force, they can become corrupted. Mas claro, quando as estruturas se baseiam em poder e força, elas podem ser corrompidas. And hierarchical power, first of all, oppresses the weak. E o poder hierárquico, primeiro que tudo, oprime os fracos. And then sadly, it also corrupts the powerful. E depois, infelizmente, também corrompe os poderosos. And it was a famous Catholic layman who made the comment, E foi um pensador católico que fez este comentário: all power tends to corrupt, todo o poder corrompe, tende a corromper, and absolute power corrupts absolutely. e o poder absoluto corrompe absolutamente. And we know it was the hierarchical medieval church which gave us the Inquisition E sabemos que foi a Igreja medieval hierárquica que nos deu a Inquisição and the forced baptism of the Jews e o falso batismo dos judeus and the horrendous notion that error has no rights. Error, falsehood has no rights. e a ideia de que a falsidade não tem direitos. But of course they were copying Rome, not the Bible. Mas claro, estavam a copiar Roma e não a Bíblia. But the Reformation went back to the Bible. Mas a Reforma voltou à Bíblia. Now, if
The early church made the mistake of copying Rome. Agora, a Igreja Primitiva cometeu o erro de copiar Roma. Many modern evangelicals don't copy the Reformation. Muitos evangélicos modernos não copiam a Reforma. They go back to the Bible, to the book of Exodus, Eles vão à Bíblia, ao livro de Êxodo, but they make it purely personal and purely spiritual. mas pensam nisso como puramente pessoal e puramente espiritual. Whereas the Reformation said the Bible is showing us ways of living in community. Enquanto que a Reforma disse, a Bíblia está a mostrar-nos formas de viver em comunidade. And it was out of the Reformation that you had this new view of covenantalism applied to politics. E foi da Reforma que saiu esta visão de política Applied to politics. E foi deste regresso à Reforma que surgiu esta sociedade de aliança aplicada à política. And it went from John Calvin to Zwingli to John Knox in Scotland. Passou por Calvino e Zwingli e John Knox. And it led in England to the first modern revolution, the English Civil War. E isso levou à Guerra Civil Inglesa, ao primeiro It led to the first modern e revolution. levou à primeira revolução moderna, portanto a Guerra Civil Inglesa. But in England, it was defeated. Mas em Inglaterra ela foi derrotada. It's what historians call the losing cause. É aquilo que os historiadores descrevem como a causa perdedora. But what was the losing cause in England became the winning cause in New England, in America. Mas a causa perdedora em Inglaterra tornou-se a causa vencedora na Nova Inglaterra, na América. And the Jewish covenant became the American Constitution. E a aliança judaica tornou-se a Constituição Americana. And it was Jewish notions of freedom that underlie the American notions of freedom. E são noções judaicas de liberdade que definem as definições americanas de liberdade. So if you look at 1776 and the American Revolution, Por isso, se olharmos para a Revolução Americana em 1776, its roots are the Bible, and particularly the book of Exodus. as suas raízes são a Bíblia e particularmente o livro de Êxodo. Now, it wasn't consistent. Isto não é consistente, não era consistente. For example, the Declaration of Independence promised freedom and justice and equality for everyone. Por exemplo, a Declaração de Independência prometia, a Constituição Americana prometia liberdade e justiça para toda a gente. But as you know well, sadly that didn't include the slaves. Mas, como vocês sabem, infelizmente, isso não incluía os escravos. And so there was an evil and a contradiction at the heart of the American way. E por isso havia um mal e uma contradição no centro da forma americana de viver. But their understanding of freedom is decisively biblical. Mas o seu entendimento de liberdade, a forma como vê a liberdade, é decididamente bíblico. Do you understand the notion of the consent of the governed? Vocês compreendem a noção de consentimento dos governados? That did not come from Athens and Greek democracy. Isso não veio de democracia grega ou de Atenas. It comes from the book of Exodus. Vem do livro de Êxodo. When the Lord offers them the covenant, Quando Deus oferece a aliança, 3 times it says, all that the Lord says, we will do. aparece 3 vezes que o povo de Deus responde, nós faremos. It's what historians call an almost democracy. É aquilo que os historiadores descrevem como uma quase democracia. You can see in Israel the separation of powers. Nós podemos ver em Israel a separação de poderes. You have the king Temos o rei and the priests e os sacerdotes and the prophets. e os profetas. And they are 3 different centers of power. E existem 3 centros diferentes de poderes. And the prophets were the world's first social critics. E os profetas foram os primeiros críticos sociais da história. And their challenge was to face the king and the priests E o desafio deles era desafiar, questionar o rei. and hold their feet to the fire in terms of the covenant. In other words, challenge them to be accountable to the covenant. E responsabilizá-los perante esta aliança. And you could go down the line and see how much of the American understanding of freedom comes directly, not from Athens, but from Mount Sinai.
E, portanto, nós vemos que o entendimento dos americanos de liberdade não vem de Atenas, mas vem diretamente do Monte Sinai. Now you have a very different view of freedom that came from the French Revolution. Nós temos uma visão muito diferente de liberdade, que é aquela que veio da Revolução Francesa. The English Revolution and the American Revolution were both shaped by the Bible. A Revolução Inglesa e a Revolução Americana foram as duas moldadas pela Bíblia. They weren't perfect and they weren't consistent, but they were rooted in the Bible. Não eram perfeitas e não eram consistentes, mas as suas raízes eram a Bíblia. But the other three famous revolutions were not. Mas as outras três revoluções famosas não eram. The first was 1789 and the French Revolution. A primeira foi em 1789, a Revolução Francesa. The second was 1917 and the Russian Revolution. A segunda foi em 1917, a Revolução Russa. And the third was 1949 and the Chinese Revolution. E a terceira foi em 1949, a Revolução Chinesa. And all of these came from the French Enlightenment, E todas estas vieram do iluminismo francês and they were intentionally secularist and anti-religious. e eram intencionalmente seculares e antirreligiosas. And they have very different views of freedom. E têm visões muito diferentes de liberdade. And in each case, they led to a reign of terror, Em cada um dos casos, elas conduziram a um reino de terror and finally to killing fields. e, finalmente, a campos de matança. Probably more than 2 million were killed in the French Revolution. Provavelmente mais de 2 milhões de pessoas foram mortas durante a Revolução Francesa. Somewhere between 30 and 40 million in the Russian Revolution Cerca and de its aftermath. 30 a 40 milhões na Revolução Francesa e no que se seguiu. And scholars say that Mao Zedong killed up to 75 million of his fellow Chinese. E os historiadores dizem que Mao Tse-tung poderá ter morto até 75 milhões de pessoas, dos chineses. So you can't just say freedom, Por isso não podemos só dizer liberdade and you can't just say revolution. e não podemos só dizer revolução. You've got to ask, how do you understand freedom and what sort of society are you building? Temos de nos perguntar o que é que nós entendemos por liberdade e que tipo de sociedade é que queremos construir. Now let me go on to raise some of the questions that people have got to ask when they're thinking this through. Agora, deixem-me mencionar algumas das perguntas que as pessoas costumam fazer quando começam a pensar nisto. They're mostly rather easy to say, São fáceis de dizer, but they're much harder to actually do. mas são difíceis de fazer. But I hope that here you will be in the forefront here in Portugal of thinking through freedom in a constructive way. Mas espero que vocês, aqui em Portugal, estejam na vanguarda de pensar em liberdade de uma forma construtiva. So here's the first question. Então, esta é a primeira pergunta. What does it take to establish a free society? O que é preciso para estabelecer uma sociedade livre? There are three tasks. Existem 3 tarefas. The first task, of course, is to win freedom. A primeira tarefa, claro, é ganhar a liberdade, conquistar a liberdade. People who are not free, As pessoas que não são livres, the English under their king, os ingleses debaixo do seu rei, the French under their ancien regime, os franceses debaixo do antigo regime, or you under a dictatorship not so long ago, ou vocês debaixo de uma ditadura, não há muito tempo. you have to win freedom. Vocês têm de conquistar liberdade. Now, all those 5 revolutions claim to win freedom. Todas estas 5 revoluções que nós vimos alegavam conquistar liberdade. They threw off an old way of government. Elas deitaram fora uma maneira antiga de governar. But that's only step 1. Mas esse é só o primeiro passo. Step 2 is to order freedom, O segundo passo é organizar a liberdade, ordenar a liberdade. to give it a moral and political framework in which it can thrive. Dar-lhe uma estrutura política e moral sobre a qual possa prosperar. For the Americans, that was not the revolution, but it was the Constitution. Para os americanos, isso não foi a revolução, mas foi a Constituição. The Constitution gave them a political framework in which the freedom, which they won in the revolution, could flourish. A Constituição deu-lhes uma estrutura política na qual a liberdade podia crescer e florescer. Now, if you're thinking, and I hope you are, Mas se vocês estiverem a pensar, e espero que estejam, the French, the Russians, and the Chinese did not order their freedom. os franceses, os chineses
E os French, Russian and Chinese. E os chineses não organizaram a sua liberdade. In each case, they spiraled down to a disorder. Em cada dos casos, eles descenderam numa espiral de desordem. And the outcome was worse than the original problem. E o resultado foi pior do que o problema original. So freedom not needs to be won, but it needs to be ordered. Portanto, liberdade não só precisa de ser conquistada, como precisa de ser organizada. The children of Israel were freed from Egypt, but then they were given a covenant and know how to live in freedom. Os filhos de Israel foram libertos, mas depois receberam uma aliança e instruções sobre como viver. The Jews call it an ordered liberty. Os judeus chamam-lhe uma liberdade ordenada. But that leads to the third task. Mas isso leva-nos à terceira tarefa. You have to win freedom and order freedom and then sustain freedom. Temos de conquistar liberdade, ordenar liberdade e depois manter a liberdade. And that, of course, is the challenge, because it's not just a few months or a few years, but Isso é desafio, obviamente, porque não são só uns meses ou uns anos, that may take decades and centuries if you keep freedom going. mas podem ser décadas para manter a liberdade a continuar. And most people just take, after a while, freedom for granted. E ao fim de algum tempo as pessoas simplesmente tomam a liberdade como garantida. We're free, it's wonderful to be free, surely we'll always be free. Nós somos livres, é fixe ser livre, claro que vamos sempre ser livres. But remember, freedom never ever lasts. It needs to be sustained. Mas a liberdade, lembrem-se, nunca dura. Ela precisa de ser mantida. On to the second challenge. Agora vamos passar para o segundo desafio. How do you sustain freedom? Como é que nós mantemos liberdade? If you've ever been to Rome, you know that Rome is called the Eternal City. Se vocês já foram a Roma, sabem que Roma se chama a cidade eterna. That's nothing to do with the Vatican and the Catholic Church. Isso não tem nada a ver com o Vaticano ou com a Igreja Católica. It goes back to Caesar Augustus, Tem a ver com César Augusto, who was the first of the Caesars, que foi o primeiro dos Césares. and he believed he created a system that could keep Rome as an empire forever. E ele acreditava que tinha criado um sistema que podia manter Roma como império para sempre. But of course he didn't. Mas claro que isso não aconteceu. You go to Rome today and all you see there is ruins. Nós vamos a Roma hoje e tudo o que vemos são ruínas. You go to Egypt and you see the pyramids and all that. Nós vamos ao Egito e vemos as pirâmides e tudo isso. Their empire lasted 3,000 years, but all you see today, ruins. O império deles durou 3.000 anos, mas o que é que nós vemos hoje? Ruínas. In other words, no society ever lasts. Freedom doesn't last. How do you sustain it? Por outras palavras, a liberdade nunca durou numa sociedade. Então, como é que nós a sustemos? Como é que nós a mantemos? Most countries don't even raise the question. A maioria dos países nem sequer fazem essa pergunta. The Americans at least raised the question. Os americanos, ao menos, fizeram essa pergunta. And they had a system. E eles tinham um sistema. I call it the golden triangle of freedom. Eu chamo-lhe o triângulo dourado da liberdade. And you can put it like this, like a triangle that has 3 legs. Podem pensar mesmo nele como um triângulo com 3 pontas. The first leg, 3 pernas. freedom, requires virtue. A primeira perna é a liberdade, requer virtude. To keep freedom going, you need people who are honest and loyal and patriotic and have strong character. Precisamos de pessoas leais e honestas e com um bom caráter para manter a liberdade. The second leg, virtue, requires faith. A segunda perna, virtude, requer fé. What inspires people to be virtuous? O que é que inspira as pessoas a serem virtuosas? What gives them the content of what being good and virtuous actually mean? O que é que lhes dá o conteúdo do que significa ser bom e virtuoso? It is the faith by which they live. É a fé pela qual elas vivem. But then the third leg comes in. Mas depois a terceira perna aparece. Faith requires freedom. A fé requer liberdade. Faith flourishes when it's voluntary and free and not coerced. A fé floresce quando é voluntária e livre e não coagida. Established churches rely on coercion and force. Igrejas estabelecidas dependem de coerção, de força. They don't respect people's freedom of conscience.
não respeitam a liberdade de consciência das pessoas. And relying on force, remember Rome, they become oppressive and corrupt. E lembrem-se de Roma, este poder origina corrupção. Think of the French Revolution. Pensem na Revolução Francesa. The revolutionaries had a famous maxim. Os revolucionários tinham uma máxima famosa. We want to strangle the last king Nós queremos estrangular o último rei with the guts of the last priest. com as tripas do último padre. Now, if you unpack that, you understand what they were saying. Se nós explorarmos isso, nós percebemos aquilo que eles estavam a falar, o que eles queriam dizer. Church and state were in collusion. A Igreja e o Estado estavam ligados. They were both corrupt, Eram, church and state, eram ambos corruptos, Igreja e Estado. and they were both oppressive, Eram ambos opressores. so the revolution threw off both. E por isso a Revolução livrou-se de ambos. And you had a very strict separation of church and state in France. E em França temos uma separação muito estrita de Igreja e Estado. The Americans never had that, Os americanos nunca tiveram isso, for the simple reason that faith was voluntary. pela simples razão de que a fé era voluntária. They respected everyone's conscience Eles respeitavam a consciência de toda a gente and left them free to be faithful to their conscience. e deixavam as pessoas serem livres para seguir a sua consciência. So there was no coercion. Por isso não havia coerção. So there was no reaction against the church and state. E para que não houvesse reação contra a Igreja e o Estado. My family is Irish. A minha família é irlandesa. Like Portugal, we're a heavily Catholic country. Como Portugal, somos um país bastante católico. But sadly, the corruptions of the church Mas infelizmente, as Have corrupções led da to a- Igreja have led to a powerful reaction against all faith. causaram uma reação muito forte contra todo o tipo de fé. In 20 years, church going in Dublin, where my family lives, has gone from nearly 90% to 2%. Em 20 anos, a presença das pessoas na igreja, em Dublin, onde eu vivo, passou de 90% para quase 20%. So you can see the difference that golden triangle makes. Por isso, podemos ver a diferença que este triângulo dourado faz. Freedom requires virtue, A liberdade requer virtude, which requires faith, que requer fé, which requires freedom. que requer liberdade. And like the recycling triangle that goes round and round and round, E como o triângulo da reciclagem anda sempre à volta. now the trouble is that when Americans grew free and powerful and prosperous, O problema é que quando os americanos se tornaram livres e poderosos e prósperos, they grew complacent and they forgot where it had come from. eles também se tornaram complacentes e esqueceram-se de onde a liberdade vinha. And either through neglect or some people criticizing it, they've lost the way they have of sustaining freedom. E através da negligência ou criticismo, eles perderam aquilo que antes definiam como liberdade. But that's the real challenge of freedom, sustaining it. Mas esse é o grande desafio da liberdade, mantê-la. For example, freedom requires transmission, handing it down from generation to generation. Por exemplo, a liberdade requer transmissão, passá-la de uma geração para a seguinte. Any of you ever read the story of the Exodus and the night of the Passover? Vocês já leram a história de Êxodo na noite da Páscoa? After hundreds of years, the people are going free from slavery. Depois de centenas de anos, o povo vai ser liberto da escravatura. But does Moses talk about freedom? No. Mas será que Moisés fala de liberdade? Não. Does Moses talk about the promised land of milk and honey? No. Será que Moisés fala da terra prometida de leite e mel? Não. Does Moses talk about the howling desert they have to cross? No. Será que ele fala do deserto que eles vão ter de atravessar? Não. 3 times he talks about children. Durante 3 vezes ele fala de filhos. They understood that families and schools are more important to faith and more important to freedom than an army. Eles perceberam que o exército era menos importante do que família para manter a liberdade. To sustain freedom, it's got to be passed down. Para manter a liberdade é preciso ela ser passada de geração em geração. Parents to children Pais para crianças, and teachers to students, de professores para estudantes, so that freedom and the spirit of freedom are alive in every generation. para que o espírito da liberdade esteja vivo em cada geração. On to the third question. Terceira pergunta. What do we actually mean by freedom? O
que é que nós queremos de facto dizer com liberdade. There's a famous American poem that goes, a rose is a rose is a rose. Há um poema muito famoso em inglês que é uma rosa é uma rosa é uma rosa. In other words, some things just are, obviously, what they are. Por outras palavras, algumas coisas simplesmente são aquilo que são. But freedom is not so simple. Mas a liberdade não é assim tão simples. Let me give you two examples of distinctions that are important to freedom. Deixem-me dar-vos dois exemplos de distinções que são importantes para a liberdade. The first comes from Lord Acton. O primeiro vem de Lord Acton. He said, freedom is either the permission to do what you like, Ele disse: a liberdade é ou a permissão para fazermos aquilo que quisermos, or the power to do what you ought. ou o poder para fazer aquilo que devíamos fazer. The first freedom doesn't last. A primeira liberdade não dura. The second freedom is actually the biblical freedom and the classical freedom. A segunda liberdade é, na verdade, a liberdade bíblica, a liberdade clássica. But most people your age think of freedom in the first place. Do what you like and then you're free. Mas a maioria das pessoas da nossa idade pensa, da vossa idade pensa, que liberdade é para nós fazermos o que quisermos. In America it's called libertarianism. Na América isso chama-se libertarianismo. Do whatever you like, so long as you don't do any harm to someone else. Façam o que quiserem, desde que não façam mal a outra pessoa. But that sort of freedom has no basis and never, ever lasts for long. It produces chaos. Mas essa liberdade não dura e produz, no fim de tudo, caos. Well, take a second famous distinction about the meaning of freedom. E também não tem fundamento. Então, vamos pegar numa segunda distinção de liberdade. I was at Oxford with the great Jewish philosopher, Isaiah Berlin. Eu estive com Isaiah Berlin em Oxford, académico judeu famoso. He says freedom has two sides, negative freedom and positive freedom. O Isaiah Berlin diz que a liberdade tem dois lados, um negativo e um positivo. Negative freedom is freedom from. A liberdade negativa é a liberdade de alguma coisa. No one is free if they're under the control of anyone else or anything else. Ninguém é livre se estiver sob o controle de alguma pessoa ou alguma outra coisa. It could be a bully or a sexual harasser, but if you're under that domination, not free. Pode ser um bully, pode ser um agressor sexual. Se estivermos sob o domínio de alguém, não somos livres. Or it could be alcohol or drugs or pornography. Ou pode ser álcool, ou drogas, ou pornografia. We call it addiction. Nós chamamos-lhe vício. But anyone under the control of any external force, not free. Mas qualquer pessoa sob o domínio de alguma força externa não é livre. You have to begin with negative freedom. Freedom from. Nós temos de começar com liberdade negativa, a liberdade de alguma coisa. But that's only the beginning. Mas isso é só o princípio. You have to go on to positive freedom, freedom for, freedom to be. Temos de passar para a liberdade positiva, que é a liberdade para ser, para fazer. Now, positive freedom assumes and requires truth. A liberdade positiva assume e requer verdade. To be free, you have to know the truth of who you're supposed to be. Para ser livre, é preciso sabermos a verdade de quem é suposto sermos. Put it like this. Vamos pôr desta maneira, dizer as coisas desta maneira. Imagine you're an animal rights liberator. Imaginem que são defensores dos direitos dos animais. You go down to your local zoo Vocês vão ao o jardim zoológico local and you want to free all the animals that are wild. e querem libertar todos os animais selvagens. And in the first cage you see a tiger E na primeira jaula vocês veem um tigre and it has a big concrete hump strapped to its back. com uma pedra de cimento presa às costas. And it's lumbering around painfully. E está cheio de dores a camalear. And in the second cage you see a camel. E na segunda jaula vocês veem um camelo. And it has big black and orange rubberized stripes painted all over it. E tem riscas brilhantes cor de laranja pintadas nele. So it too is lumbering around painfully. E portanto também está cheio de dores contorcidas. So you want to free them. E por isso vocês querem libertá-los. You free them both from their cages because they are wild animals. Vocês libertam-nos a ambos das suas jaulas porque eles são animais selvagens. But you free the tiger from the hump
and the camel from the stripes. Mas vocês libertam o tigre da pedra de cimento e libertam o camelo das correntes. You don't try and free the tiger from his stripes, and you don't try and free the camel from its humps. Não tentam libertar o tigre das suas riscas e não tentam libertar o camelo das suas bolsas. In other words, you've got to know the truth of what the animal is to make it free to be what it should be. E, portanto, vocês não tentam libertar o animal daquilo que ele é. Vocês tentam libertá-lo para aquilo que ele devia ser. Now, again, the problem with modern freedom, it's all negative freedom. O problema com a liberdade moderna, então, é só a liberdade negativa. You're away from your parents, you're free for the first time in your lives. Estamos fora de casa dos nossos pais, somos livres pela primeira vez nas nossas vidas. The liberals want to get the government off their backs sexually. Os libertários querem que o governo esteja fora da vida deles sexualmente. Conservatives want to get the government off their backs financially. Os conservadores querem afastar o governo da sua vida financeiramente. Most young people's freedom is negative only. A maior parte da liberdade desta geração é negativa, só. Whereas real freedom is negative freedom that leads to positive freedom. Enquanto que a liberdade verdadeira é a liberdade negativa que leva à liberdade positiva. You remember one of the most famous sayings of Jesus? Se lembrarem de dos dizeres mais famosos de Jesus. You will know the truth, and the truth will set you free. Vocês conhecerão a verdade e a verdade libertar-vos-á. So our Lord frees us from sin and death and many things. Por isso, o nosso Senhor liberta-nos de pecado e morte e muitas coisas. But as we live in His truth and His way of life, we become truly free. Mas ao vivermos nele, no seu modo de vida, nós tornamos-nos verdadeiramente livres. And the Apostle Paul says to the Christians in Galatia, E o apóstolo Paulo diz aos cristãos em Galácia: for freedom you were set free. Vocês foram libertos para a liberdade. A little later he says you were called to freedom. You were called a little later in the same. E bocadinho mais tarde, ele, no mesmo capítulo, diz: vocês foram chamados para a liberdade. So again, we who are followers of Jesus or other people, we need to think through what is the meaning of freedom. Por isso, nós que quer sejamos seguidores de Jesus ou não, nós precisamos de pensar em qual é o significado de liberdade. One last question. Uma última pergunta. What is the foundation of human freedom? Qual é o fundamento da liberdade humana? Too many people take it for granted as if it's an easy thing to say we're all free. Demasiadas pessoas tomam-na como garantida, como se fosse uma coisa fácil de dizer que nós somos todos livres. But think for a minute. Mas pensem por um segundo. Think of the nations surrounding Israel that you see of in the Bible. Pensem nas nações à volta de Israel que vocês veem na Bíblia. The Egyptians, the Babylonians, the Assyrians, the Persians. O Egito, a Babilónia, os sírios, os persas. None of them had any view of freedom. Nenhum deles tinha uma visão de liberdade. The Babylonians, for instance, everything we were driven by the stars. They were astrologers. The Babylonians. Os babilónios, por exemplo, não tinham liberdade. Eles eram geridos, governados pelas estrelas. You think the Greeks might do better? Talvez pensemos que os gregos saíssem melhores. The Greeks did talk about freedom. Eles falavam de liberdade, de facto. But finally, everything was fate. Mas no fim, tudo se resumia ao destino. And any of you who've read the Greek tragedies, Sophocles and Aeschylus, Euripides, Se vocês já leram alguma das tragédias gregas, Sófocles e Eurípides, you can see behind everything is tragedy because of fate. nós, And we can't resist fate. nós conseguimos ver que tudo é tragédia por causa do destino, porque não conseguimos resistir ou fugir ao destino. Now, if you're like most modern university students, you think, oh, that was all that way back then. Agora, se vocês são como estudantes universitários modernos, vocês pensam, não, isso era antes. But have you ever thought that the atheists have no foundation for freedom? Mas já pensaram que os ateus não têm nenhuma fundação, nenhum fundamento para a liberdade? The strongest determinists today are atheists. Os determinantes mais fortes hoje são ateus. You take Spinoza, Se pensarmos em Spinoza, or Marx, ou Marx, or B.F. Skinner,
ou B.F. Skinner, or J.B. Watson, ou J.B. Watson, or the new atheists currently, ou os novos ateístas de hoje em dia, Richard Dawkins in England or Sam Harris in America. ou Richard Dawkins em Inglaterra, ou Sam Harris na América. Sam Harris's book has on the cover a picture of a puppet dangling on strings. Na capa do livro do Sam Harris tem fantoche preso pelas cordinhas. And he says quite bluntly, freedom is a fiction. E ele viu de forma pura e simples, a liberdade é uma ficção. In other words, if you look at life through naturalistic science alone, Por outras palavras, se nós olharmos para a liberdade através da perspectiva da ciência naturalista só, which is what they do, que é o que eles fazem, you simply cannot justify freedom. simplesmente não é possível justificar a liberdade. You end up in one form of determinism or another. E acabamos numa forma de determinismo ou noutra. For some it's historical determinism. Para algumas pessoas é determinismo histórico, For some of them it's economic determinism, like Karl Marx. para outras é determinismo económico, como no caso de Karl Marx. For some of them it's biological determinism or psychological determinism or genetic determinism. Para outras é determinismo genético ou psicológico ou biológico. But a solid foundation for freedom is unique to the Bible. Mas fundamento forte para a liberdade é único na Bíblia. And this is why in today's world, Jews and Christians, followers of Jesus, are the champions and the guardians of human freedom. E é por isso que hoje em dia os judeus e os cristãos são os únicos, os verdadeiros defensores da liberdade. You have to make the choice. Vocês têm de fazer a escolha. The two main options we have today As duas grandes opções que nós temos hoje are either the Bible's view, the Jewish and Christian view, são ou a visão da Bíblia, a visão judaico-cristã, or the view that comes down from the French Enlightenment and the French Revolution. ou a visão que vem do iluminismo francês e da Revolução Francesa. So you look at our universities today. Olhamos para as nossas universidades hoje. I imagine you have movements here in Porto like postmodernism, Eu imagino que vocês tenham movimentos aqui em Portugal, no Porto, como o pós-modernismo, or political correctness, ou o politicamente correto, or identity politics, ou política de identidade, or the sexual revolution, ou a revolução sexual, or social constructionism. ou o construcionismo social. All of those go back to the ideas that came from the French Revolution, which was decisively anti-biblical. Tudo isso, todas essas ideias, vêm diretamente do iluminismo social, que era do iluminismo francês, que era definitivamente anti-bíblico, And has nothing to do with ideas that go back to the Jewish and Christian scriptures, the Bible. e que não tem nada a ver com as ideias que vêm da tradição judaico-cristã, da Bíblia. So the choice is yours. Por isso a escolha é vossa. But as always, the choice you make will lead to the consequences that you reap. Mas, como sempre, as escolhas que vocês fazem vão determinar as consequências que colhem. I was a student, like you, but many decades ago. Eu já fui estudante como vocês, há muitas décadas. I was a student in the 1960s. Eu fui estudante na década de 60. I had the great philosopher, atheist Bertrand Russell giving seminars. Eu recebi seminários do grande filósofo ateu Bertrand Russell. In the 60s, we were challenged with this. E na década de 60 o nosso desafio era este. We are now, as they put it, post-Auschwitz. Nós agora estamos pós-Auschwitz. After the Lisbon earthquake in 1755, Depois do terremoto de Lisboa, em 1755, the question was raised, where's God? a questão que se levantou foi: onde está Deus? After Auschwitz, the question was different. Depois de Auschwitz, a questão era diferente. They'd all said there was no God. Todos disseram que não havia Deus. And the question is, what does it say of us humans that the people who did this were the same species that we are? E a pergunta era: o que é que diz sobre nós que as pessoas que fizeram isto são da mesma espécie que nós? But we're not only post-Auschwitz, we're post-Hiroshima. Nós agora também, e também não éramos só pós-Auschwitz, éramos também pós-Hiroshima. Hiroshima is not morally equivalent to Auschwitz except in its defense. Hiroshima não é o equivalente moral de Auschwitz, a não ser na sua defesa.
The nuclear doctrine in English is called mutually assured destruction, which in English spells M-A-D, mad. A doutrina, vocês conhecem a doutrina de destruição mutuamente assegurada, que em inglês as iniciais disso são mad, significam doido, doidice ou loucura. And we were asked, what does it mean to be a human post-Auschwitz and post-Hiroshima? E a pergunta era para nós, na década de 60, o que é que significa ser uma geração pós-Auschwitz e pós-Hiroshima. But 50 years later, there's a new question, 50 anos mais tarde há uma nova pergunta, which your generation will have to answer. a que a vossa geração terá de responder. We're not only post-Auschwitz, post-Hiroshima, we are now pre-singularity. Não somos só pós-Auschwitz, nem pós-Hiroshima, somos pré-singularidade. Francis Bacon talked about the conquest of conquest of nature. Francis Bacon falava da conquista da natureza humana. Now we're talking about the conquest of human nature by humans. Agora estamos a falar da conquista da natureza humana por humanos. Put it differently. Vamos de maneira diferente. When the West defeated Hitler, Quando o Ocidente derrotou Hitler, we defeated what was called the master race, nós derrotámos aquilo que se chamava a raça mestre, the Nazi view of the Aryan race. a perspectiva nazi da raça ariana. When the West defeated communism, we defeated the master class. Quando o Ocidente derrotou o comunismo, derrotámos a classe mestre. But we are now approaching what's called the master generation. Mas agora estamos a aproximar-nos daquilo que é a geração mestre. In other words, the generation through genetic engineering and social engineering can make differences to the future that are irreversible. Por outras palavras, coisas como a engenharia genética, a engenharia social, podem fazer diferenças que são irreversíveis. But without the consent of anyone in the future generations. Mas sem o consentimento de ninguém das gerações futuras. So we're moving into unprecedented, uncharted waters. Portanto, estamos a aproximar-nos, estamos a entrar em terreno completamente desconhecido. Those of you who are believers need to know who you believe, what you believe, and why you believe. Aqueles de vocês que são cristãos precisam de saber aquilo em que acreditam, como acreditam e por que acreditam. Those of you who are not followers of Jesus need to raise questions too. E aqueles de vocês que não são seguidores de Jesus precisam de fazer estas perguntas também. Because many of the answers that are not biblical or not Jewish and Christian are being shown up today as bankrupt. Porque muitas das questões hoje que não são bíblicas estão a ser apresentadas hoje como corrompidas. Socrates said famously, "The unexamined life is not worth living." Sócrates disse, uma frase muito famosa, a vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. And I hope none of you who have come to this week's meetings Esta semana, will go away without a deep conviction and a commitment e espero que não se vão embora sem uma convicção profunda e um compromisso to think through the meaning of life until you are satisfied with deep answers. de pensar sobre o significado da vida até estarem satisfeitos com respostas profundas. I've been a follower of Jesus for more than 50 years. Eu sou um seguidor de Jesus há mais de 50 anos. I grew up in a Buddhist culture in China. Eu cresci numa cultura budista na China. When I was in my 20s, I studied under a guru in India. Quando eu tinha 20 anos, eu estive com um guru na Índia. I've met many of the most famous atheists alive in the world today. Conheci muitos dos ateus mais famosos no mundo hoje. But the longer I live and the more I think, Mas quanto mais tempo vivo e mais penso, and the more I tackle the big problems facing humanity, e quanto mais lido com os grandes problemas que a humanidade enfrenta, the more convinced I am that the only solid, adequate answers are those that you find in Jesus and in the Bible. mais convencido estou de que as respostas verdadeiramente profundas e sólidas se encontram em Jesus e na Bíblia. But each person has to come to that conviction for themselves. Mas cada pessoa tem de chegar a essa convicção sozinho. So, over to you for our time of Portanto, Open agora vamos discussion. passar para vocês para o nosso tempo de perguntas e respostas.
inglês. Muito obrigado pela vossa vontade de fazer perguntas diretamente em inglês, mas vamos fazê-las em português para que todos possamos entender a sala. A Cláudia vai traduzir as perguntas para o Dr. Oz. Para fazermos as perguntas, precisamos de, por favor, uma fila aqui no meio, que se quiserem fazer uma pergunta podem alinhar-se, e as perguntas deverão ser abaixo de 1 minuto. E por favor, vamos cingir-nos a perguntas. Muito obrigado por pensarem e estarem também interessados em fazer comentários, em comentar tudo aquilo que foi dito, mas este não é o momento adequado para fazermos comentários ao que foi dito. Então, no final, poderão com certeza falar com o Dr. Oz e com quem aqui estiverem para partilharem as vossas ideias sobre aquilo que ouviram, mas o momento agora é para fazer questões. Portanto, vamos começar aqui com uma pergunta do Gabriel. Se alguém mais tiver perguntas, haverá tempo de seguir. Olá, boa noite. Uma vez um professor meu de física na universidade levantou a questão de que a existência de Deus não tem mais ser como debatida. A não existência de Deus não tem mais como ser provada. E por causa disso, ele afirmou acreditar em um Deus que existe, mas num Deus que permite uma liberdade absoluta aos seres humanos, naquilo que você falou, que é o libertarianismo dos Estados Unidos. Você acha que esse medo que ele tem da prisão que uma crença fiel a Deus, esse medo é no caso uma prisão para ele mesmo, por ele ser escravo da liberdade, da vontade pela liberdade? Sim, se ele acredita que a questão do professor ter um medo de servir plenamente a Deus pelo próprio professor ser escravo da vontade de liberdade dele. A pergunta é se tu achas, se o Dr. Asguinness acha que o professor, o teu professor, acreditar que Deus é totalmente permissivo, esconde o medo de que haja... de que ele seja reprimido por Deus, na verdade. Two important questions in what you've raised, and probably more. Duas perguntas importantes no que disseste, provavelmente mais. Begin with your professor and, quote, proving God. Começar pelo professor e a questão de provar Deus. It was the Greeks who reduced God to truth as a system. Foram os gregos que reduziram Deus a Deus como um sistema. In the Bible, you see truth as a story of people encountering God in real life. Na Bíblia nós vemos a história de pessoas encontrarem Deus na vida real. So I personally don't believe in the philosophical proofs for God. Por isso eu pessoalmente não acredito na abordagem a provas filosóficas para Deus. They simply don't work for most people. Não funcionam para a maioria das pessoas. But you can come to know God through Jesus and meet Him, such as through the Gospels. Mas nós podemos conhecer Deus através de Jesus e através dos Evangelhos. And any of us could explain that later. E qualquer um de nós poderia explicar isso mais tarde. Now, people who say that God is permissive Mas as pessoas que dizem que Deus é permissivo, obviously have their own idea of God. obviamente têm a sua própria ideia de Deus. In the Bible, God gives us a way of life. Na Bíblia, Deus dá-nos uma forma de vida. And when we walk and live in that way, we have freedom. That's the positive freedom. E quando nós andamos dessa forma, nós vivemos em liberdade. Essa é a liberdade positiva. And permissiveness usually leads to chaos. E a permissividade normalmente leva ao caos. You take something as simple as drugs or pornography. Se nós pensarmos numa coisa tão simples como drogas ou pornografia, You say, just take it once, twice, 3 times, 10 times. Eventually you'll develop
a habit. Nós tomamos lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, e isso eventualmente acaba por se tornar um hábito. In other words, choice becomes character, and if it's bad choice, it becomes bad character and eventually compulsion and addiction. Uma escolha torna-se um hábito, depois isso torna-se compulsão e isso pode tornar-se um vício. So you look at America, they call themselves the land of the free. A América, por exemplo, descreve-se como a terra dos livres, But they have more addictions and recovery groups than any other country in the world mas eles têm mais vícios e mais grupos de recuperação do que qualquer país no mundo. because of that permissive freedom, which actually they become slaves. Por causa dessa permissividade através da qual eles se tornam escravos. Now, there are many examples of intellectuals who said that God was permissive in order to be free to be permissive themselves. Há muitos académicos que disseram de facto que Deus era permissivo para que eles pudessem ser eles próprios permissivos. You probably know the name Aldous Huxley, who wrote Brave New World. Talvez conheçam o nome Aldous Huxley, que escreveu o Admirável Mundo Novo. When he left Oxford, Quando ele saiu de Oxford, he said, I decided that the world had no meaning. ele disse, eu decidi que o mundo não tinha significado. He didn't say, I discovered, I found, I decided it had no meaning. Ele não disse, eu descobri, eu verifiquei. Ele disse, eu decidi que não tinha And then he significado. said, E depois ele disse, meaninglessness was an instrument of liberation. que o facto de não ter significado foi para mim um instrumento de libertação. If I said there was no meaning, I could make up my own meaning and live how I like. Se eu dissesse que não tinha significado, então eu podia criar o meu significado e viver como quisesse. And the result for him was permissiveness and lostness. E o resultado foi permissividade e luxúria. So I wouldn't advocate that at all. Por isso, eu não seria a favor disso de todo. And certainly not the God of the Bible. Certamente não o Deus da Bíblia. Obrigado. Temos mais alguma questão? Do you want to just take it round and give it to them? It's a little intimidating. Vir à frente. Obrigado. Na sua perspectiva, qual será o papel de uma igreja em desenvolver uma cultura de liberdade bíblica numa comunidade local e como fazer isso para além de ensinar a geração seguinte? Como ensinar isso não só ensinando a próxima geração, que outras coisas. My great-great-great-grandfather, who started our family brewery, Meu tetravô que começou a nossa cervejaria de família, he was a friend of William Wilberforce, ele era amigo do William Wilberforce, who led the abolition of slavery. que liderou a abolição da escravatura. And that is the greatest act of public moral reform in history. Esse foi o maior ato de reforma pública na história, moral na história. And it was an example of Christians getting together to fight the evils of their day in the light of biblical ideals. E foi um exemplo de um grupo de cristãos a juntarem-se no seu tempo e defenderem um conjunto de ideais cristãos. No one can read the Hebrew prophets Ninguém consegue ler, pode ler os profetas hebraicos, without seeing that every follower of Jesus should be passionate about justice. sem ver que cada seguidor de Jesus devia ter paixão pela justiça. Because God is and the church should be. Porque Deus é e a igreja devia ser. Now, the church is a human community. Agora, a igreja são comunidades humanas. So I mentioned the medieval church, which had a power structure. Por isso, eu mencionei a igreja medieval, que tinha uma estrutura de poder. You can see some of the mega churches in Korea with 500,000 members and a power structure. Nós conseguimos ver algumas igrejas na Coreia com 500,000 de membros e uma estrutura de poder. And you have corruption there, like you had corruption in the medieval church here in Europe. E há corrupção aí, como havia corrupção na igreja medieval na Europa. So the church always has to live Christianly. E por isso a igreja tem sempre de viver de forma cristã.
And some of the things we're called to do are very difficult today. Algumas das coisas que nós somos chamados para fazer são muito difíceis Our, hoje. our modern world is very mobile and very fast moving. O nosso mundo moderno é muito móvel e move-se muito depressa. So if you live in a big city like Tokyo or New York or Shanghai, Se vivemos numa cidade muito grande como Tóquio ou Xangai ou Nova York, people are moving incredible speed, and the idea of a Christian community where you care for one another is increasingly difficult. as pessoas movem-se a uma velocidade incrível e a ideia cristã de uma comunidade onde tomamos conta uns dos outros é cada vez mais rara. But we've got to read the New Testament Mas temos de ler o Novo Testamento and remember that we're called to live in this crazy world, but differently from the world. e lembrarmos de que somos chamados para viver neste mundo alucinante, mas de forma diferente. And then encourage each other to do better. E depois encorajarmos uns aos outros a fazer melhor. It's a challenge today because we know that there are so many corrupt churches É um desafio hoje porque nós sabemos que há tantas igrejas corruptas. or churches just huddling together to keep warm together As igrejas estão só a juntar-se para se manterem quentinhas e protegidas. that they've given the gospel and the Christian faith a bad name. Que o Evangelho ficou por causa disso com uma má reputação. If you say Christian in Ireland, someone might spit Se vocês disserem cristão na Irlanda, alguém pode cuspir. because of the orphanage crisis and the sexual abuse in the Catholic Church. Porque, por causa da crise de abuso sexual na igreja. So we've got to commit ourselves to a generation of getting over that and living as Jesus called us to live. Por isso temos de nos comprometer a ser uma geração que vive os valores de Jesus. Temos mais alguma pergunta? O Dr. Oz disse que a nossa concepção de democracia não vinha de Atenas, vinha da cultura, da cosmovisão judaico-cristã. E para nós, pelo menos para mim, isso choca com a ideia com que nós somos bombardeados, que é que devemos o nosso sistema democrático a Atenas e aos gregos. Exclusivamente. E que a cosmovisão judaico-cristã é o contrário disso, não é uma democracia, é uma teocracia. Pelo menos essa é a ideia que recebemos e gostava de ouvir um bocadinho mais o Dr. Oz sobre isso. You're slightly misquoting me, my dear friend. Não foi bem isso, não foi bem isso que eu disse. I didn't say democracy didn't come from Athens. Eu não disse que- Democracy did. Eu não disse que a democracia não vinha de Atenas. A democracia veio de Atenas. I said American freedom came from the Jewish covenant and created republican constitutionalism. Didn't say democracy. Eu não disse democracia, disse que a Constituição americana veio de todos os judaico-cristãos. Put it like this. Por outras palavras, Democracy has zero social content. a democracia tem zero de conteúdo social. All it tells you is who's supposed to be the ruler. Tudo o que Us. nos diz é quem é suposto estar no controle, quem é suposto mandar, nós. Whereas the Jewish covenantalism is rich in social implications. Enquanto que a aliança do judaísmo está mergulhada em implicações sociais. For example, you love your neighbor as yourself. Por exemplo, nós amamos o nosso vizinho como a nós mesmos. You care for the stranger because you were a stranger, and so on. Cuidamos do estranho porque já fomos estranhos e por aí adiante. Now, Aristotle taught that you cared for, quote, people like us. Mas Aristóteles ensinava que nós cuidávamos de pessoas como nós. But for the Jew, the stranger was not in our image, but the stranger was in God's image, so you looked after him or her. Mas para o judeu, o estranho não era feito à nossa imagem, mas à imagem de Deus. E por isso nós cuidávamos dele ou dela. Now, you remember, democracy only lasted 50 years in Athens, no more. Lembra-se que a democracia em Atenas só durou 50 anos, não mais. The most famous American saying about democracy is the one by Abraham Lincoln. O ditado mais famoso sobre democracia é um de Abraham Lincoln. You may have heard of it. Talvez tenham ouvido já. Democracy is the government of the people, by the people, for the people. A democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo.
But Lincoln knew, Americans forget, Lincoln knew he was quoting someone. Mas Lincoln sabia, e as pessoas tendem a esquecer-se, ele sabia que estava a citar alguém. Do you know who he is quoting? Sabem quem é que ele está a citar? John Wycliffe, Ele está a citar John Wycliffe, who was the reformer before the Reformation. que era o reformador antes da reforma. And what he was saying is, when you give the Bible to ordinary people, E o que ele estava a dizer era, quando nós damos a Bíblia a pessoas normais, then you will have the basis for government of the people, by the people, for the people. então nós temos a base para um governo do povo, pelo povo, para o povo. In other words, with biblical values and foundations, democracy may be possible. Por outras palavras, com valores e fundamentos bíblicos, a democracia é possível. Too long to go into it, but you've got to see there's a difference between freedom and democracy. E temos muito pouco tempo para isso, mas temos de ver que há uma diferença entre liberdade e democracia. Winston Churchill got democracy right. Winston Churchill definiu bem a democracia. He said democracy is the worst form of government except for all the others. Winston Churchill disse que a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras. In other words, you've got to be realistic about how democracy very easily goes wrong. Temos de ser realistas sobre a forma como a democracia facilmente erra. The other thing I disagree with my good friend's provocative question. A outra coisa que eu discordo da pergunta provocadora do meu amigo. Exodus was not a theocracy. O Êxodo não era uma teocracia. The first person to use that word was actually a Jew, Josephus, many centuries later. A primeira pessoa a usar essa palavra foi um judeu, Josefos, muitos séculos mais tarde. The Jews call it a nomocracy, the rule of law. Os judeus chamam-lhe uma nomocracia, o governo da lei. And you remember it began with the consent of the governed. All that the Lord said, we will do 3 times. E lembre-se que começa com o consentimento dos governados, 3 vezes. Nós faremos. So it's not a theocracy, and don't let the skeptics tell you it is. Isso não é uma teocracia e não deixem os céticos dizer-vos o Not contrário. that my good friend is a skeptic. Não que o meu amigo seja um cético. Desculpa, havia só alguma pergunta antes? Depois vamos ali. Boa noite. Sem querer fazer uma pergunta demasiado provocativa, o que é que pensa da relação da liberdade humana com a soberania divina? There are many Christians in America who say the whole notion of freedom is not a biblical idea. Existem muitos cristãos nos Estados Unidos que dizem que a definição de liberdade não é uma noção bíblica. And they even say that God isn't really interested in freedom. E até dizem que Deus não está muito interessado em liberdade. And then they say, well, God is sovereign. E depois dizem que Deus é soberano. But sovereignty is another word for freedom. Mas a soberania é outra palavra para liberdade. In other words, God wills what He wills despite any resistance. He is sovereign. Deus faz aquilo que faz sem qualquer resistência. Ele é soberano. And that's the definition of freedom. E essa é a definição de liberdade. But in the biblical view, God is sovereign, but we are significant. Mas na visão bíblica, Deus é soberano, mas nós somos significativos. So we're not free like God is, Por isso nós não somos livres como Deus é, but we are free and we are responsible. mas nós somos livres e somos responsáveis. Now, your question is, how does sovereignty and significance mesh together? A sua pergunta é como é que a liberdade e essa significância se juntam? Como é que a soberania e essa significância se juntam? As many of you know, there are thousands of books written on that, and you can discuss it all night long. Como vocês sabem, há imensos livros escritos sobre o assunto, podíamos ficar aqui toda a noite a discutir, And often people who do that get nowhere. e muitas vezes as pessoas que o discutem chegam a lado nenhum. Let me just share you my mentor, Francis Schaeffer's response. Deixem-me só partilhar com vocês a resposta do meu mentor, Francis Schaeffer. He put it in 3 simple principles. Ele dá 3 princípios simples. Number 1, according to the Bible, reality contains both. God is sovereign, humans are significant. Número 1, de acordo com a Bíblia, a realidade tem ambas as coisas, soberania e liberdade.
You can pile up verses in the Bible on each side. E nós podemos pegar em versículos da Bíblia e amontoá-los para cada lado. Number 2. Número 2. Reason cannot explain both. A razão não pode explicar as duas. If you use reason alone, you will either end up with the Calvinists explaining away freedom, or you'll end up with the Arminians explaining away sovereignty. Se nós tentarmos explicar pela razão, acabamos do lado dos calvinos a excluir a liberdade, ou do lado dos arminianos a excluir a soberania. Human reason simply cannot explain both. A razão humana simplesmente não consegue explicar as duas. Any more than we can explain how Jesus is both God and man. Não mais do que nós conseguimos explicar como é que Deus é ao mesmo tempo humano e homem. The third principle. O terceiro princípio. Rely on both, and especially the one you need when you need it. Podemos apoiar-nos naquela que precisamos quando precisamos dela. Now, some of you are laughing, you think that's a sort of get out. Alguns de vocês que estão a rir-se pensam que é uma escapatória. But you can look at passages in the Bible where you see that actually happening. Mas se vocês forem a passagens da Bíblia, nós vemos exatamente isto a acontecer. For example, Acts 27 is the story of Paul's shipwreck. Por exemplo, Atos 27 é a história do naufrágio de Pólo. It's the longest story of a shipwreck in all classical literature. É a história mais longa de um naufrágio em toda a literatura clássica. Early in the storm, the Lord says, "You and everyone on board ship will be saved." No início da história, Deus diz: tu e toda a gente a bordo do navio serão salvos. A little later, he's told, "Not a hair will be lost." Bocadinho mais à frente, ele diz: nem um cabelo será perdido. It's a blanket statement of sovereignty. É uma afirmação de 100% de soberania. No ifs and buts. Não há ses, não há mas. But Paul doesn't go to his bunk like a hyper-Calvinist. Mas Paulo não vai para a sua cama como um calvinista. He goes out on deck and he sees the sailors cutting off the lifeboats to escape by themselves. Ele vai para o convés e vê os marinheiros a cortar os botes salva-vidas, barcos salva-vidas para saírem do barco. Paul says to the soldiers, remember he's a prisoner and a Jew, so they're his captors, he says to the soldiers, if you let them escape, we're all lost. E Paulo diz aos soldados, lembrem-se que ele era um prisioneiro no barco, Paulo diz aos soldados, se vocês os deixarem fugir, nós estamos todos perdidos. He makes it an if, so it depends on what the soldiers do in the next 30 seconds. Ele faz disto se, portanto, o que lhes acontecer depende do que os soldados fizerem nos próximos 30 segundos. Fortunately, they listen to him, stop the sailors escaping, and they're all safe. Felizmente, os soldados ouvem Paulo, impedem os marinheiros de fugir e eles são todos salvos. And you read the story carefully, you have incredible sovereignty and you have incredible significance. Paul plays his part. E se lemos a história com atenção, nós vemos 100% de soberania e 100% de significância. Paulo cumpre o seu papel. So, some people are too cocky and self-assured and conceited. Algumas pessoas são só muito arrogantes para pensar nisto. They need to remember that God is sovereign and certain things can only be done with the Lord's help. E precisam de se lembrar que Deus é soberano e algumas coisas só podem ser feitas pela soberania dele. But other people want to sit around until the Lord does it. I can't do it, and they just sit there paralyzed. And they need to remember God is sovereign. Algumas pessoas They're supposed to do something. sentam-se e ficam só paralisadas e precisam se lembrar que Deus é soberano, mas elas também precisam de fazer alguma coisa. Temos mais duas perguntas, uma aqui e a seguir. O João também colocou uma. Em primeiro lugar, quero agradecer ao GBU pela iniciativa. Agradeço também a sua presença, o privilégio que foi ele connosco. E gostava de perguntar, na sua opinião, até que ponto acha que os cristãos podem ameaçar a própria liberdade confundindo unidade com uniformidade e exigindo que até às vezes exista uniformidade no seu meio.
I mentioned the medieval church and the way it oppressed freedom. Eu mencionei a igreja medieval e a forma como ela oprimiu a liberdade. There are all sorts of ways in which all of us as humans can lose our freedom. Existem muitas formas através das quais nós, como seres humanos, podemos perder a nossa liberdade. One of the simplest in the Bible is the notion that when we become free and safe, we forget. Uma das mais simples, mais fáceis de acontecer, é quando nós pensamos que estamos seguros e livres, nós esquecemos. So I talked about transmission, handing it down from generation to generation. Eu falei sobre transmissão, sobre transmitir de uma geração para a outra. We should be a community of remembering. Nós devíamos ser uma comunidade que se lembra. You think of something like the communion service. Nós pensamos qualquer coisa, por exemplo, como a ceia, a comunhão. It looks back to what Jesus did. Isso olha para aquilo que Jesus fez. And then it looks forward, as it says, until he comes. E depois olha para a frente, dizendo até que ele volte. Now, our present mood in the modern world is what's called generationalism. O humor presente da nossa geração é o que se chama generacionalismo. That's it. Okay? In other words, every generation is different. They don't understand each other. It's a generational thing. You wouldn't understand. Em outras palavras, cada geração entende-se a si própria e pensa, é uma questão de geração que tu não perceberias. So if you were an English-speaking audience, I would guess you're millennials or you're Generation Zers. Eu diria, por exemplo, que vocês são millennials ou da geração Z. And you're supposed to think that I'm hopelessly beyond it because I'm... E é suposto vocês pensarem que é impossível eu compreender-vos. But in the biblical view, generations are just pulse beats in the story of humanity. Mas na visão bíblica, as gerações são só pulsares na compreensão bíblica. So again and again, the Bible, we're told to remember, and don't forget. So there's 101 ways in which we can lose freedom as Christians. Sim, há milhares de formas através das quais nós podemos perder a nossa liberdade. Nós temos de ser um povo que está sempre a lembrar-se e a não se esquecer. But I'll give you another example. Deixa-me dar outro exemplo. Think of that wonderful question about, is God permissive? Pensem naquela pergunta, será que Deus é permissivo? Which other one in the green sweater? Do rapaz da camisola verde. The Jews point out from the Bible Os judeus apontam da Bíblia that evil always has a victim externally. que o mal tem sempre uma vítima externa. But evil has a victim internally. Mas o mal tem uma vítima internamente. In other words, when we do something wrong again and again and again, Por outras palavras, quando nós fazemos alguma coisa de mal, uma vez e outra vez, we go from independence to slavery. nós passamos da independência para a escravatura. When it comes to ideas, we call that an obsession. Quando falamos de ideias, chamamos isso uma obsessão. When it comes to behavior, you call it an addiction. Quando falamos de comportamento, chamamos a isso vício. But free people can lose their freedom. Mas pessoas livres podem perder a sua liberdade. In America, some of the most problem people with pornography are pastors. Nos Estados Unidos, algumas das pessoas com os maiores problemas de pornografia são pastores. A little here, a little there, a little whatever. Be realistic. Freedom is tough. E por isso nós devemos ser bastante realistas. A liberdade é dura. I don't know if you have a phrase in Portuguese. In England, there's a phrase, the 10,000 hours principle. Eu não sei se vocês conhecem este princípio, o princípio das 10.000 horas. In other words, a piano player or a ballet dancer or someone who's learning a craft has to put 10,000 hours into it to be good at it. Por exemplo, alguém que esteja a aprender um ofício ou a tocar piano, por exemplo, é preciso investir muito, ou seja, o equivalente a 10.000 horas para ser bom. And freedom's like that. You have to practice it with discipline and growth. E a liberdade é assim, nós precisamos de a praticar e de ter disciplina para ela crescer. Ali atrás. Que sociedade atualmente é que vive mais próximo dessa noção de liberdade transmitida pela Bíblia? Today, Hoje em dia,
think we're all rather a long way from it. Acho que estamos todos bastante afastados dela. There were times when the early Americans got it pretty well close to the biblical idea, but I mentioned the contradictions of slavery. Houve alturas em que os americanos chegaram bastante perto, mas eu já mencionei a contradição da escravatura. Now, most of the ideas in the American universities come from the French Revolution, not their own revolution. Agora, a maioria das ideias que nós temos vem da Revolução Francesa. And that's part of why America is such in turbulent crisis. E é por isso, essa é a parte da razão porque a América está numa crise tão turbulenta hoje. Many of the early ideas of freedom in the 17th century were actually English. Muitas das ideias de liberdade no século XVII eram, na verdade, inglesas. Voltaire was a great believer in English freedom. Voltaire era grande crente nas liberdades inglesas. But sadly, the ideas came up there, they never flourished there. Infelizmente, as ideias surgiram aí, mas nunca floresceram. And today, England's in deep, deep chaos over freedom. E hoje a Inglaterra está num caos profundo à volta da questão da liberdade. But we're people of hope, those of us who are followers of Jesus. So whatever the circumstances, we live in hope and act faithfully where we are. Mas nós somos, como seguidores de Cristo, nós somos um povo de esperança e, portanto, agimos em esperança e agimos fielmente onde quer que estejamos. So imagine many of you are evangelicals. Eu imagino, por exemplo, que muitos de vocês são evangélicos. In many countries in Europe, evangelicals are a small minority. Em muitos países na Europa, os evangélicos são uma minoria. Worldwide, we're a huge number of people. Mas a nível mundial somos grande número de pessoas. But where they're minorities, often they huddle together with fear and... Mas onde há minorias, elas juntam-se e ficam todas aconchegadinhas com medo. And I hope while you're at the GBU, you'll come out with a deep faith, solid foundations, and hope, and you can engage Portuguese society. E eu espero que, enquanto agora fazem parte do GBU, depois saiam para o mundo e possam interagir com a sociedade, pensando nestas questões profundas. Because quite literally, many of the other answers are bankrupt today, and many people know it. Porque, sinceramente, muitas das questões de que estamos a falar hoje, as alternativas são corruptas e as pessoas nem sequer sabem. We have the good news. It's not a cliché. Nós temos as boas notícias, não é um clichê. So we must not keep it to ourselves. Isso não devemos guardá-lo para nós próprios. So come to know what you really believe and then head out into the universities and the wider world and stand up for these things with courage. Por isso, tenham bem consciência daquilo em que acreditam e depois saiam para o mundo e defendam os vossos valores com coragem. Obrigado. Temos espaço para mais uma questão, se alguém ainda tiver. Se não, eu tenho uma. Tenho que só ver as minhas notas. O Dr. Guinness disse à altura que o ateísmo conduzia quase que inevitavelmente ao determinismo, se eu bem entendi. Gostava só de perguntar se podia explicar essa ideia um pouco melhor e porque é que vê essa relação de causalidade. Because atheism depends on naturalistic science. Porque o ateísmo depende de ciência naturalista. Don't misunderstand me. We believe in science. Não me interpretem mal, nós acreditamos em ciência. But not in naturalistic science. In other words, science as a closed system. Não, mas não em ciência naturalista, ciência como sistema fechado. Science always looks for causal explanations. A ciência olha sempre para explicações causais. So by definition, it cannot discover freedom. E por isso, por definição, não pode descobrir liberdade. Because it's uncaused. Porque não tem causa. And so science literally has never been able to find a basis for freedom. It's just a simple fact. E por isso, literalmente, a ciência não consegue explicar uma causa para a liberdade. É um facto. And you look at all the leading atheists, they are determinists of one sort or another. Se ouvirmos os ateístas de hoje, eles são todos deterministas de uma forma ou de outra. So you challenge them to find it. E por isso nós desafiamos a encontrá-la.
real privilege to be with you. É um verdadeiro privilégio Thank estar you. com vocês. Muito obrigada. Real delight. Thank you. Chegamos então ao final do dia de hoje. Quero relembrar-vos os cartões de feedback que falei no início. Por favor, preencham-nos, é mesmo importante para nós saber a vossa opinião. Podem deixar nas caixas que estão aqui ou à saída. E por favor, deixem também nas cadeiras, porque nós vamos precisar delas amanhã. E, por falar em amanhã nós vamos terminar o Deus só Visto com um concerto do trio de jazz de Tota. O Tota é um dos mais promissores cantautores da nossa geração e está atualmente a estudar na ESMAI. Então ele vai estar aqui com o seu trio a dar um concerto gratuito que vai ser às 21 aqui no Pólo. Também quero dizer-vos que o GBU está a organizar um grupo de discussão sobre este livro, o Descobre. É um grupo de discussão de 6 semanas. Este livro é baseado no Evangelho de João, então se vocês têm curiosidade em saber mais sobre a Bíblia e a fé cristã, mas nunca sabem que souberam muito bem como fazer isso, o estudar o Descobre é uma ótima oportunidade. Estes grupos de discussão vão acontecer às terças-feiras, das 17 às 20, no campus de São João, que fica no Pólo Universitário. Se vocês quiserem participar, vão até a nossa banca ali dos livros, falem com a Ruth, inscrevam-se e recebem um Descobre grátis. Por hoje terminamos, mas não queremos que vocês vão embora de barriga vazia, por isso passem na nossa mesa, temos bolo, chá e café de borda para todos. Estejam à vontade, aproveitem. Se tiverem alguma dúvida e virem alguém com uma t-shirt igual à minha, façam perguntas sobre o GBU ou sobre o evento. Nós temos todo o prazer em responder e esperamos por vocês amanhã, aqui às 21. Obrigada.